Pois bem, esta é uma área realmente bastante interessante, que tem muitas áreas onde podemos divagar e explorar de acordo com aquilo que vocês pretendem depois em termos do vosso percurso profissional. Mas hoje vamos falar um bocadinho sobre as regras básicas da maquilhagem, vamos falar também sobre os produtos, todo o tipo de produtos, todos, quer dizer, a maior parte do tipo de produtos que usamos neste nosso trabalho de maquilhar o rosto. Vamos falar também sobre a validade dos produtos. Isto tudo se tivermos tempo para fazer hoje, ok? Para as alunas que estão a assistir pela primeira vez, tem aqui então neste painel inicial as instruções sobre a aula. Dúvidas que vão tendo daquilo que estamos a falar, podem ir colocando logo automaticamente através da caixa de chat. Se forem dúvidas extra, aquilo que estamos a conversar, ou que já estejam descontextualizadas, podem deixá-las para o final da aula. Combinado? Continuam a ouvir bem? Muito bem, então instruções dadas, vamos então iniciar a nossa aula sobre o tema de maquilhagem. E a maquilhagem é uma obra de arte, portanto é considerada uma obra de arte porque nós podemos usá-la tanto como uma maquilhagem de um dia a dia, como podemos fazer uma maquilhagem de uma produção de moda, como podemos fazer uma maquilhagem de uma noiva, portanto é um meio artístico, efetivamente. Portanto, a maquilhagem é considerada uma obra de arte, é usada como forma de expressão em muitas das situações, onde vamos conjugar formas, cores e luzes. Também é importante percebermos este tipo de conceito, que é muito mais do que aplicar uma sombra e um lápis, está bem? Portanto, nós sabemos que a importância da maquilhagem é cada vez mais crescente, tanto em termos profissionais como no termos do dia a dia. Vocês consideram que a maquilhagem é uma peça fundamental do dia a dia? Não consideram? O que é que vocês acham sobre a maquilhagem? Vamos deixando aqui as vossas opiniões aqui na caixa de chat, por favor. A Elsa considera que sim, que é importante, é uma mais-valia no dia a dia. A Paula também. Exatamente. Temos muitas pessoas que não usam, mas especialmente na nossa profissão, onde nós, entre aspas, vendemos a nossa beleza, é sempre importante nós estarmos bem. Portanto, podemos ter uma maquilhagem simples, mas com um bom resultado. Ou seja, não precisa de ser uma maquilhagem muito elaborada para todos os dias, mas se tivermos uma base, um pó, um blush, um bocadinho de rímel e um gloss, já será o mínimo para todos os dias, está bem? Porque as clientes têm em nós um exemplo, portanto é muito importante nós cuidarmos de nós. Assim, hoje estamos a falar da maquilhagem, mas já falámos sobre unhas e tem exatamente a mesma importância, está bem? O nosso rosto é fundamental, devemos estar sempre maquilhadas, especialmente se estamos a falar de uma esteticista. Portanto, a maquilhagem tem uma importância crescente, resumindo, não é só utilizada em dias festivos e cada vez mais adquire uma importância diária, tanto em termos profissionais como em termos do dia a dia, da autoestima da pessoa. A maquilhagem tem um fator muito importante na vida da maior parte das pessoas. Portanto, maquilhar um rosto pode parecer uma tarefa muito simples, mas na verdade é uma tarefa complexa, porque exige muitas etapas e exige muita técnica para conseguirmos fazer coisas bastante bonitas, mas muito bem feitas. Aqui o ideal será o equilíbrio entre conseguirmos fazer uma obra de arte, entre aspas, sem cair num exagero nem num ridículo. Portanto, é uma tarefa subtil, mas é uma tarefa complexa ao mesmo tempo. Obviamente nos permite determinados caprichos, portanto, brincar com as cores e assim, mas obviamente temos que seguir determinadas regras. Portanto, em termos de conceito, a maquilhagem deve-se entender por uma valorização do rosto, da nossa face, uma vez que a finalidade maior é dar à face um aspecto natural, saudável e luminoso. Este será o principal objetivo de uma maquilhagem, será a valorização do rosto. Com a maquilhagem nós vamos ter a hipótese de valorizar os pontos fortes da pessoa e disfarçar os pontos menos fortes.
As nossas alunas estão praticamente todas a dizer que gostam de usar maquilhagem. A maior parte não sai de casa sem colocar pelo menos uma base. Alguma dúvida até aqui? Não precisa de ser base, às vezes um pó solto, um pó mineral é suficiente. Vamos avançar então. Lá está. Aqui está o que eu acabei de vos dizer, ou seja, o objetivo da maquilhagem será então realçar os pontos fortes e disfarçar os pontos menos positivos, criando então uma ideia de harmonia em todo o rosto. Por norma, uma das regras básicas, como nós vemos aqui nesta fotografia desta senhora, quando temos os lábios vermelhos, como temos os lábios com um tom muito forte ou muito marcado, os olhos estão mais discretos, e vice-versa, quando temos os olhos mais discretos, normalmente temos os lábios mais marcados. Está bem? Para criarmos então esta harmonia. Depende daquilo que nós queremos valorizar no momento ou então daquilo que é o ponto forte de cada uma das nossas clientes. Isto faz-vos sentido? Ou seja, realçar os pontos mais fortes e disfarçar os menores, ou então contrabalançar sempre com aquilo que nós queremos destacar naquele dia, está bem? Não cair muito nos exageros, por exemplo, pôr um azulão nos olhos e depois pôr um batom castanho escuro, por exemplo. Isto às vezes parece ridículo, mas é muito comum, acreditem. As sobrancelhas, no que diz respeito à maquilhagem, também têm uma importância muito grande, porque se a maquilhagem não estiver, se a sobrancelha não estiver bem delineada e bem feita, não vai valorizar tanto a maquilhagem. Por isso mesmo, a maior parte dos maquilhadores profissionais também fazem sobrancelhas, porque efetivamente a sobrancelha é que vai compor toda a expressão do olhar e vai depois também potenciar o resultado da nossa maquilhagem e vice-versa, ou seja, se a maquilhagem não estiver, se a sobrancelha não estiver bem arranjada, não estiver bem delineada, por melhor que esteja a maquilhagem, nunca vai ficar a 100%. Portanto, nunca se esqueçam, mesmo quando forem fazer um serviço de maquilhagens ao domicílio, seja de uma noiva, seja de uma situação destas assim mais especiais, terem sempre a pinça convosco, porque normalmente temos sempre que dar um pequeno retoque nas sobrancelhas antes de iniciarmos a maquilhagem. Já tinham pensado sobre isto, sobre a importância das sobrancelhas? Ok. Antes de iniciarmos na maquilhagem, por assim dizer, nos produtos e o que é que existe e o que é que se pode fazer, temos que andar um pouco atrás e falar daquilo que são os cuidados diários em termos da nossa pele. Há uma série de cuidados que devemos fazer para manter a pele limpa e hidratada e depois podemos então fazer a maquilhagem. Como cuidados diários, vamos considerar então a limpeza diária do rosto, limpeza de manhã e à noite, atenção, com gel e tónicos, leite de limpeza, ou gel ou espuma, e finalizar com o tónico, e depois fazer sempre a hidratação com o sérum e creme específico também. À noite devemos voltar a fazer então a desmaquilhagem do rosto, a tonificação e a nutrição da pele durante a noite. Como vocês sabem, ou se ainda não sabem, vão estudar mais à frente, de noite é que se aplicam os cremes com maior índice de princípios ativos, até porque são absorvidos em maior profundidade, tá bem? Dão um sentido mais nutritivo, tem mais conteúdo, digamos assim, à pele do rosto, por isso são aplicados de noite. Os de manhã têm mais a componente de hidratação e de proteção. Para quem só usa creme de dia, se calhar está na altura de começar a pensar nos restantes cremes, nos sérums, nos específicos de contornos de olhos. Há uma panóplia gigante de produtos que se podem utilizar em termos faciais. Mas estes são os rituais básicos, ou seja, limpeza, hidratação, desmaquilhagem, isto todo dia, e nutrição, com esta sequência que aqui encontramos, está bem? De manhã, limpeza e hidratação, à noite, desmaquilhagem e nutrição da pele. Quando dizemos desmaquilhagem, falamos sempre em desmaquilhar e tonificar. Muito bem. Não ficou em dúvida nenhuma sobre estes cuidados básicos, pois não? Nos cuidados básicos, então já vimos que era a limpeza da pele e a hidratação ou a nutrição,
E depois temos aqui os cuidados continuados, que são cuidados que fazemos não com tanta prioridade. Está aqui uma pergunta importante. Deixa-me só aqui procurar quem é que a fez. A Raquel perguntou se pode usar toalhitas desmaquilhantes. As toalhitas desmaquilhantes efetivamente são muito práticas, mas normalmente nunca têm a componente do tónico a seguir. Pode-se usar as toalhitas desmaquilhantes numa situação que vá de fim de semana ou pontualmente porque está cheio de sono e não lhe apetece estar a fazer o ritual completo. Não é a opção ideal, é uma opção válida pontualmente, digamos assim. Continuam a ouvir bem? Muito bem. Nos cuidados então continuados, vamos falando então de um esfoliante que deve ser feito uma vez por semana. O esfoliante deve ser sempre adaptado ao tipo de pele que nós estamos a usar. Devemos também fazer uma máscara para repor então o nível de hidratação ao final de semana. Uma higienização profunda, é uma limpeza de pele, está bem? É um nome técnico para a limpeza de pele, deve ser feita de 6 em 6 meses. Se a nossa pele estiver carenciada de alguma nutrição, podemos optar por fazer um tratamento específico em gabinete de 2 em 2 meses, se tiver aqui alguma situação ou algum desequilíbrio pontual. Algumas dúvidas sobre os cuidados continuados? Agora vamos falar sobre os produtos de maquilhagem. Produtos é que vocês conhecem de maquilhagem? Querem me escrevendo aqui para ver se vamos falar sobre todos ou se acertam em quase todos? Cada uma diz um produto, está bem? Não vale repetir. Vamos lá. Um produto de maquilhagem. Vamos. Espera aí, eu vou repetindo o que é que estão a dizer. Então temos blush, temos batom, temos máscara. O batom já foi dito. Sombras. Rímel não é rímel, meninas, é máscara de pestanas. Rímel é o nome de uma marca. Mais. Só sabem as sombras, o rímel, o blush, batons. Mais. Bases, pó compacto, lápis de lábios, eyeliner, delineadores. Lápis já foi dito. Iluminador, boa. Corretor. Estava a ver que ninguém se lembrava do corretor, que é uma peça tão importante. Os fixantes, pronto. Fixantes e pré-bases já estamos a entrar no outro nível. Portanto, aqui parece-me que já falámos sobre as coisas mais importantes. Ninguém referiu o pó solto, mas o pó solto também é muito importante, está bem? Mas já referiram o pó compacto? O que é bom. A pergunta era para identificarem cada uma, dizer um produto de maquilhagem antes de avançarmos. Esta era a pergunta. Vamos então avançar. No que diz respeito então aos produtos de uniformização, ou seja, são os primeiros que nós vamos, como o nome diz, usar para uniformizar o rosto, temos várias opções, variedíssimas, e está sempre a aparecer coisas novas, portanto é impossível termos sempre isto atualizado. Temos então os hidratantes com cor, que são nada mais nada menos do que cremes de dia, mas têm a particularidade de ter um pigmento de cor, ou seja, para quem quer um efeito natural e suave, são uma boa opção. Ou para uma moça mais nova, portanto estes cremes BB são mais ou menos um hidratante com cor, têm uma série de outras propriedades, mas é mais ou menos isto, é considerado um hidratante com cor. Temos então as pré-bases, que podem ter um efeito de prolongamento da maquilhagem, ou pode ser pré-bases com texturas ou cores específicas, com um intuito de correção. Portanto, vocês podem encontrar uma pré-base só de preparação da pele para receber a maquilhagem, e podem encontrar pré-bases de tratamento, como uma pré-base verde, uma pré-base cor lavanda. Tem várias opções se quisermos usar com sentido corretivo, antes de aplicar então a base. A Edilene faz aqui uma pergunta importante, que é se podemos misturar um bocadinho da base com o creme de dia.
pode-se perfeitamente, cria-se uma textura mais ligeira para a base e, no entanto, até se torna um bocadinho mais fácil de aplicar quando queremos um aspecto mais natural. Dentro dos fond de teint nós temos várias opções. Temos os líquidos, como vocês conhecem, não é? As bases líquidas, as mais conhecidas. Temos em textura mais cremosa. Temos as texturas compactas e temos o stick. As compactas são tal e qual, como vocês veem aqui na última imagem do lado direito, em baixo. Têm um aspecto de um pó solto, de um pó compacto, mas são bases. Tá bem? Aqui são as líquidas e há umas também mais com efeito cremoso. Depois temos aqui as stick do lado direito também. E do lado esquerdo temos estas em espuma, mousse, que também são muito usadas. Já lá vamos ao que é para a sequência da maquilhagem e os restantes produtos. Mas está correto, Raquel. Isto não é novidade, pois não? Vocês já conheciam todas estas apresentações dos produtos de uniformização. Agora vamos falar dos corretores. Os corretores, tal e qual como as pré-bases, podem também ter um intuito de correção e podem ter cor, portanto podem encontrar corretores de tom verde, tom alaranjado, tom lavanda, para corrigir determinadas imperfeições. Isto mais numa maquilhagem profissional. Numa maquilhagem mais básica, nós temos então os corretores normais, com vários tons consoante o tipo de pele que nós tivermos à nossa frente. Podemos encontrar os corretores líquidos, que é o primeiro que está aqui. Eu pessoalmente gosto muito deste corretor da MAC. Temos aqui os em lápis, temos os em stick logo a seguir e temos os que vêm compacto. Exatamente, o tom verde é para manchas, é para tons avermelhados no rosto. Às vezes até pode ser útil para corrigir algumas olheiras mais profundas. Alguma dúvida sobre os corretores? Lá está, os corretores existem em várias tonalidades, como eu já vos estava a dizer ali atrás, e cada cor é utilizada para disfarçar um objetivo específico. Portanto, o corretor verde disfarça a vermelhidão, como por exemplo a coupe rose, ou uma borbulha que esteja bastante avermelhada, com bastante inflamação, também pode ser corrigida com este corretor verde. E o corretor alfazema dá brilho à pele, portanto vai dar um aspecto luminoso às peles que estão sem brilho, ou seja, são as peles átonas. Não é um corretor que seja mais indicado para as olheiras. Para quem tem muitas olheiras, primeiro tem que escolher bem o corretor. O corretor tem que ser o tom mais próximo da pele possível. De preferência até o tom mais claro. Um bocadinho de nada acima do tom da pele seria mesmo o ideal, mas tem que se aproximar sempre muito do tom da pele e tem que ter uma boa cobertura, porque acontece é que há muitos corretores, nós aplicamos e para quem tem umas olheiras muito marcadas não é suficiente. Temos ainda os corretores de laranja e os beige, que são os normais. Portanto, os de laranja proporcionam um brilho subtil à pele base e são um excelente promotor de luminosidade no inverno. Os bege disfarçam então todas as outras imperfeições, como as borbulhas, olheiras. O tom escolhido deve ser o mais próximo possível ao tom da pele. E isto faz toda a diferença, está bem? Muita atenção quando experimentam os produtos. Especialmente nunca devem comprar produtos de maquilhagem sem os testarem vocês primeiro e sem terem a certeza que funciona bem. Agora vamos falar sobre os pós. Os pós podem ser então soltos ou compactos e vamos usar aqui soltos ou compactos dependendo daquilo que queremos como objetivo. Portanto, vamos falar primeiro para que é que serve um pó. O pó serve então, tem o objetivo de fixar a maquilhagem, fornecer então luminosidade ao rosto sem ser aquele brilho da pele, absorver o excesso da oleosidade da pele, ajuda a disfarçar os poros dilatados e fazemos com ele, com o pó solto, neste caso, um caixote do lixo. O que é isto do caixote do lixo?
Nós, quando estamos a fazer maquilhagens, especialmente agora de início, que ainda não tenho muita experiência, ou quando estamos a trabalhar com pigmentos muito escuros, nós costumamos aplicar uma quantidade generosa de pó solto por baixo da pálpebra, mesmo junto às pestanas da parte interna, para que de maneira a quando vocês estiverem a maquilhar a parte de cima do olho, portanto a pálpebra móvel, os pigmentos à medida que vão caindo, caem sobre aquele depósito, entre aspas, de pó que vocês colocaram. A Make Up For Ever já vende na Sephora. Os pontos minerais conferem ainda um acabamento uniforme, têm a propriedade também de corrigir e substituem em muitos casos a base, está bem? Se for um bom pó mineral. Sim, também se pode usar uma espécie de papel para proteger a parte de baixo, mas o pó é sempre preferível. Eu acho que é a opção mais válida. Temos os blushes. Os blushes têm então a finalidade de conferir ao rosto um aspecto saudável e dá uma corzinha, não é? Especialmente quando estamos muito brancas, o blush tem um aspecto, tem um fator importantíssimo no dia a dia. E podemos encontrá-los também em textura de pó, creme ou stick. São um excelente retoque na maquilhagem, portanto, a meio do dia, passar um bocadinho de blush é suficiente. Acentua e realça os traços naturais do rosto. A Raquel pergunta onde é que se coloca o quê? O blush? Sim, depende do tipo de rosto, mas isso vão estudar depois mais à frente com mais detalhe, está bem? As formas de aplicação do blush. Falando agora nas sombras. As sombras são fundamentais para realçar os olhos. A aplicação delas deve ser feita de acordo com o formato e a cor dos olhos. E as sombras existem em diferentes texturas também, como os restantes produtos, ou seja, em creme, líquidas, stick ou as mais conhecidas em pó solto ou compacto, que são compacto é normalmente aquilo que nós costumamos usar como sombra. Um bom estojo de pincéis de qualidade pode comprar na Sephora. A marca da Sephora tem uns pincéis muito bons, mesmo da marca deles. Pode comprar, se quiser investir um bocadinho mais, os do Make Up For Ever, também são fantásticos. E também recomendo eventualmente a marca Peggy Sage. É uma marca que já tem algumas lojas franchisadas pelo país. É uma questão de pesquisarem, porque os produtos deles também são muito bons e têm muita oferta em termos de maquilhagem. Maquilhagem, verniz, unhas de gel, tem lá muita coisa. São bons os da Sephora, sim. Quando falamos então dos batons, também o batom normal tem a apresentação em forma de stick. Os batons podem ter várias propriedades, como hidratação, serem cremosos, vitaminados, podem dar volume, podem ser de uma durabilidade bastante resistente. Podem ter então aqui várias finalidades em termos dos batons e dos glosses, portanto vocês sabem que é um mercado que está sempre em desenvolvimento e vai aparecendo sempre muitas informações e novos produtos nesta área. As máscaras de pestanas, ou seja, normalmente chamados de rímel. Rímel foi o senhor que inventou este produto de que nós utilizamos, esta máscara de pestanas. O senhor chamava-se rímel e então foi dada então a marca em função do nome dele, por isso é que até hoje, quase como uma homenagem, acabamos por chamar as máscaras de pestanas rímel. Só por curiosidade. Elas proporcionam uma intensificação no olhar. As máscaras podem ter propriedades de alongamento, de volume, de espessamento e podem até ser à prova d'água. Para além das habituais máscaras pretas ou castanhas, ou então as coloridas, que também é a tendência este ano, existem também máscaras de cor transparente. Podem ser usadas para quem tem pestana muito, muito longa e não gosta de aplicar máscara, ou podem ser utilizadas até para crianças mais jovens, que ainda não é adequado o rímel. Temos os delineadores de lábios também, podem ser mais ou menos cremosos, devem possuir efetivamente uma mina de lápis fina e suave. Se for uma mina muito grossa, vai ser mais difícil para vocês conseguirem desempenhar um bom trabalho.
Ao delinearmos os lábios, tem o objetivo de criar uma barreira de proteção ao batom, que faz com que evite que o batom escorra para fora da zona onde nós queremos que ele fique. Portanto, o delineador vai fazer toda a correção do lábio e depois então é que aplicamos a cor. Exatamente. Portanto, as pessoas que normalmente têm umas pestanas muito grandes e volumosas acabam por optar pela máscara de pestanas transparente. Alguma dúvida aqui sobre os delineadores de lábios? Temos os delineadores de olhos, que podem ser, os delineadores também podem ter várias texturas, podem ser em lápis ou em sombra, podem ser usados em tons neutros como o preto e o castanho, e podemos e devemos conciliar o tom da sombra com o tom do delineador com o tom que estamos a utilizar em termos do contorno dos olhos, está bem? Podem fazer uma maquilhagem em tons de castanho e delinear o olho com tons de castanho. Ou se estão a fazer com cinzento, podem buscar o preto, que normalmente é o que acabam por optar. Ok, então vamos lá ver aqui uma situação. De todos os produtos que nós vimos, eu gostava que me referissem todos aqueles que falámos até agora, para perceber se conseguimos fixar todos os produtos que falámos. Vamos lá. O que falámos primeiro? Preparação da pele. Primeiro a preparação da pele. E depois então a base e a seguir corretor, a seguir pós, não se esqueçam do pó, e depois então é que vamos às sombras, mais máscara de pestanas, iluminador, ainda não tinha sido dado, o blush, exatamente, que está aqui a faltar, os delineadores, exatamente, e os batons. Pronto. Acho que já abordámos então todos os tópicos que falámos. Portanto, isto ficou tudo sabido, não é, meninas? Portanto, agora vamos ver aqui a influência das cores no formato dos olhos e, como vocês podem ver, entre vários tons, podemos ter aqui também várias correspondências em termos de combinação de cores face ao tipo de olho que nós temos. Portanto, a forma de aplicação das sombras varia bastante consoante o formato dos olhos de cada pessoa, por isso vale a pena vermos com atenção e percebermos qual é o formato dos nossos olhos ou de quem estamos a maquilhar para conseguirmos então uma aplicação perfeita. Eu tenho aqui um videozinho preparado para vocês, mas aqui tem uma imagem para vocês perceberem mais ou menos em que situações, onde é que devemos criar destaque e realce em cada situação, mas eu tenho aqui preparado um vídeo para vos mostrar que parece-me que seja muito mais elucidativo como vídeo. Como veem, temos aqui uns olhos com umas pálpebras caídas, uns olhos separados ou grandes, mas isto vamos ver depois como revisão, está bem? Vou-vos mostrar então o vídeo, é só um bocadinho. Depois confirmem-me só se conseguem ter o som deste vídeo. Nenhuma mulher é igual a outra. Cada uma tem sua personalidade e seus traços diferentes. Na hora de passar maquiagem, percebemos isso literalmente pelos nossos olhos. Cada um tem seu formato e sua expressão, e por isso devem ser tratados com exclusividade na hora de fazer a make-up. Há diversos tipos de olhos que merecem atenção.
Ok, o que é que acharam então deste vídeo que tivemos a ver? Foi esclarecedor. Vamos ver então agora aqui esta imagem para só cimentarmos bem estes conhecimentos e para assentar bem estas informações. Olhos com as pálpebras caídas, devemos usar a sombra escura junto às pestanas e no canto externo. Olhos separados ou grandes, atenção, a sombra deve ser aplicada junto às pestanas. Olhos juntos e pequenos, a sombra deve ter uma utilização mais marcante no canto externo em relação às têmporas, deixando sempre uma parte mais clara, mais branca na parte interna para ampliar o olhar. E nos olhos orientais, o objetivo será criar uma dobra nos olhos com sombras escuras, esfumando-a para cima, para criar a impressão que é maior. Aplique sombra clara na dobra do olho e na raiz das pestanas também, um pouco junto às sobrancelhas, para iluminar. O vídeo foi bastante esclarecedor, muito melhor do que estas imagens, não é? Porque ali conseguimos visualizar melhor. Conseguiram compreender bem aqui as diferentes situações face aos diversos tipos de olhos? Os links dos vídeos, se quiserem voltar a ver, eu partilhei aqui nas notas, portanto, vocês vão ter acesso às notas na parte de cima, onde diz Notes, que podem copiar também o link para verem depois, mais tarde. Vamos ver então a técnica base, digamos assim, de aplicação das sombras. Eu tinha aqui mais 2 vídeos, mas são vídeos um bocadinho longos, com certeza não vamos ter tempo para vê-los em detalhe, mas eu vou-vos deixar então aqui um trabalhinho de casa, que eu gostava que fizessem, para depois na próxima aula também podemos começar por aí. Voltamos a fazer uma revisão sobre a maquilhagem, mas eu queria que, de acordo com aquilo que vão aprender hoje, onde vamos finalizar esta aula, conseguissem vocês criar uma maquilhagem de acordo com os conhecimentos que aprenderam hoje e os conhecimentos que já adquiriram no curso até então. E na próxima aula fazíamos então uma demonstração dos vossos trabalhos, vocês enviariam esses mesmos trabalhos para o meu e-mail e na próxima aula iríamos comentar o que vocês fizeram. O que é que vos parece? Aceitam o desafio? Muito bem. Vamos voltar então aqui à técnica base da aplicação das sombras. Portanto, na primeira imagem, a ideia é aplicarmos uma sombra num tom nude, num tom neutro, em toda a pálpebra fixa e a pálpebra móvel. Sim, pode mandar em que formato quiser, Raquel. No ponto 2, vamos começar então a aplicar uma sombra que vai, neste caso é um tom de pêssego muito natural, ali na zona da crista ilíaca, portanto vamos aplicar um pouco de sombra naquele contorno onde acaba a pálpebra móvel, para fazer o famoso V. No ponto 3 estamos então a esfumar a aplicação do tom de pêssego para um tom mais neutro. No ponto 4 estamos a delinear o olho. No ponto 5 estamos a esbater aquilo que estivemos a delinear, portanto a disfarçar. E no ponto 6 estamos a delinear na parte inferior do olho. E no ponto 7 temos então o resultado final. Assim parece simples, não parece? Estas são as regras básicas. E depois podemos dar asas à imaginação, como vocês podem ver com estas fotografias, e criar coisas espetaculares, mais ou menos arrojadas, mais ou menos para o dia-a-dia, mas temos aqui uma grande vantagem em brincar um pouco com a maquilhagem. Não é complicado, Edilene. Edilene diz, parece simples, mas é complicado. Eu não considero que seja complicado, eu considero que seja complexo. Vamos ver então aqui a combinação entre os tons das sombras com os tons da íris. Portanto, quando temos olhos, ou as nossas clientes têm os olhos castanhos, estes são um tom que suporta qualquer cor em termos de maquilhagem. Para criarmos um destaque e sobressair os olhos, podemos usar os tons verdes ou rosa, que são os que vão fazer o maior contraste. A utilização de castanhos escuros, pretos e cinzas também não são desapropriados, no entanto, tendem a dar um ar mais dramático, ou com uma maquilhagem mais de noite, digamos assim. O segredo da maquilhagem é, sem dúvida, fazer e voltar a fazer, praticar e voltar a praticar. É, sem dúvida, o maior desafio. Portanto, resumindo, olhos castanhos suportam qualquer cor em termos de maquilhagem.
para destacar verdes ou rosas, para um look mais dramático, todos os outros tons, portanto, pretos, cinzentos ou castanhos muito escuros. Nos olhos azuis, para criar um destaque, um realce, recomenda-se um tom como o castanho, lavanda ou bege escuro, portanto, os tons também, os dourados também ficam muito bem com os olhos azuis. Para personalidades mais irreverentes ou para uma maquilhagem mais irreverente, podemos optar por os violetas, roxos, azuis profundos, pretos, pratas, turquesa. Os olhos azuis funcionam bem com a maior parte dos tons também. Nos olhos verdes, os tons que mais criam destaque são os violetas, portanto os roxos, tudo o que esteja dentro desta paleta violeta funciona muito bem, os alfazemas, os castanhos, tons alaranjados também funcionam muito bem, os cinzentos e os pretos. Portanto, os tons, o verde também suporta muitos tons. Agora vamos falar sobre a validade dos produtos cosméticos. A maior parte dos produtos de maquilhagem tem uma validade muito pequena, que a maior parte das pessoas desconhecem. Tem ideia qual é a validade de um rímel depois de aberto, de uma máscara de pestanas? Então já vão ver. Acho que hoje muita gente vai deitar a máscara de pestanas para o lixo. Vamos lá. As bases portanto, os fondantins com base de água têm a duração de 1 ano. Os fondantins com uma base em óleo têm uma validade de 18 meses. Os corretores, 1 ano. Os lápis de olhos, 2 anos. As máscaras de pestanas, 3 meses. Portanto, quando elas começam a secar, está na hora de ir para o lixo. Batons, 2 anos e sombras, 2 anos. Ok? Se cá para esta não esperavam, não é? Portanto, o que temos de ter mais atenção são efetivamente as máscaras, 3 em 3 meses deitá-las fora, não tem como. E as bases, ter muita atenção, porque às vezes pode estar já a perder propriedade e até se estragar e continuamos a usar um produto que já não está a ter a sua melhor eficácia. Vamos ver então agora a sequência da maquilhagem, se bem que quando nós falámos sobre os produtos, já falámos sobre eles de uma ordem lógica, que vocês também já conseguiram descrever aqui, portanto agora é só vermos a sequência certinha, está bem? A sequência da maquilhagem será então aplicar o corretor, e o aplicar o corretor aqui vem primeiro, mas pode vir a seguir à base também, caso haja necessidade de voltar a retocar. Portanto, corretor, atenção, antes disto a preparação da pele. A pele tem que estar preparada, devidamente limpa e devidamente hidratada. E não pode ser um segundo antes. Tem que o creme estar bem absorvido para depois funcionar bem a aplicação dos produtos seguintes. Portanto, aplicar a base ou o fundo de teint, verificar se precisamos de voltar a corrigir o rosto, se não, aplicar o pó solto ou compacto para fixar todo o processo que fizemos anteriormente e a base, ou seja, para tudo ficar uniforme. Nesta fase temos o rosto perfeitamente corrigido, será sempre a base de qualquer maquilhagem. Numa maquilhagem de dia vamos optar por um pó solto, numa maquilhagem de noite vamos optar por um pó compacto. Aplicar então o pó solto na pálpebra inferior, fazendo então o tal caixote do lixo que eu vos expliquei há pouco, para que é que serve. Vamos então começar com a aplicação das sombras, primeiro a sombra base, depois começamos então a criar o realce de cor na zona do V, quando quisermos fazer, e depois fazemos então o delinear dos olhos, retiramos o excesso de pó da pálpebra, aplicamos contorno dos lábios, preenchemos os lábios, aplicamos o blush e só no final aplicamos a máscara de pestanas. Porque só no final é que vamos aplicar a máscara de pestanas? Porque nesta fase já não vamos aplicar mais pós. Portanto, vocês podem eventualmente aplicar a máscara de pestanas se não aplicarem o blush no final. Também terem só atenção que a máscara de pestanas deve ser sempre feita depois de tudo aquilo que tiverem feito com os pós. O morder, entre aspas, o papel depois de aplicar o batom vai fixar apenas. Tira o excesso e fixa, e depois pode voltar a retocar outra vez. Ou pôr um gloss por cima. Ok? Portanto, corretor base barra corretor novamente, aplicar o pó solto, fazer o caixote do lixo, aplicar sombra, delinear os olhos.
Podemos aqui logo aplicar o blush, por exemplo, quero que isto vos faça sentido. Aplicar contorno. Se aplicarmos logo o blush e já não vamos mexer em mais pós, já podemos aplicar logo a máscara de pestanas a seguir. Estão a perceber? Só quero que tenham esta ordem lógica. Quando vamos mexer em pós, enquanto estamos a mexer em pós, não podemos aplicar a máscara de pestanas. Quando terminarmos os pós, podemos aplicar logo a máscara de pestanas e seguir para o blush, a seguir para os lábios e delinear os lábios e maquilhar os lábios. O pó nunca pode vir depois de maquilhar o rosto. Se forem postiças e não for aplicar, é pela mesma ordem lógica. Portanto, se forem postiças, tem que ter a noção que a cola vai secar também. Normalmente as postiças têm que se pôr antes, porque a seguir têm que corrigir com o risco de eyeliner. Nesse caso, excepcionalmente, são antes. Mas depois tem que as limpar bem com uma escovinha de rímel antiga, para limpar bem qualquer pó que caia. A não ser que consiga aplicar as pestanas só no final da maquilhagem. Normalmente não é muito conveniente. Vamos ver então se conseguimos ainda ver aqui um videozinho, mais um vídeo, sobre uma aplicação básica em termos do... O que é que vocês querem ver? Vou-vos deixar aqui ao critério. Os vídeos estão todos publicados aqui nas vossas notas. Querem ver um vídeo com uns smokey eyes, que é aquele em preto, ou querem optar por um vídeo de uma maquilhagem de dia? Deixa ao vosso critério. Parece que de dia está a ganhar. Bem, a maioria votou. Vamos ver então um vídeo sobre a maquilhagem de dia. Só um minuto que eu vou só aqui preparar o vídeo para vocês.